Prestes a sair de férias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje em Brasília um pacote de medidas que, na visão dele, devem ajudar o governo a equilibrar as contas públicas. Direto de Brasília, vamos falar sobre isso com Pedro Canguçu. Pedro, boa noite. Que medidas são essas? Oi, Leal, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois é, hoje pela manhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma coletiva de imprensa para apresentar, então, essas medidas para ajudar na economia do país. São 3 medidas as quais nós não temos ainda muitos detalhes, porque os textos não foram publicados ainda, mas nós vamos destrinchar aqui pelo menos alguma parte dessas medidas para quem está em casa entender como vai funcionar melhor. Olha só, a primeira trata-se de uma limitação das compensações tributárias feitas por grandes empresas. Na coletiva, o ministro disse que algumas multinacionais estão sem pagar impostos há anos. E isso, então, com essa nova regra, haverá um limite para compensação, para que essas empresas, essas multinacionais, paguem esses impostos para poder fazer essas compensações. O objetivo, claro, além de aumentar a arrecadação, é também dar condições de planejamento para a Receita Federal para saber quanto que vai entrar de recurso ao longo do ano aqui com essa nova medida. A segunda medida, olha só, é justamente uma mudança de PERSE, que é um programa que foi criado aqui durante a pandemia de Covid-19 para ajudar as empresas e estabelecimentos que trabalham aí na questão do setor e eventos, que foram bastante prejudicados durante a pandemia de Covid-19. O programa, então, ele isenta inicialmente esses impostos por 2 anos, mas foi prorrogado por mais 5 anos. E a partir do ano que vem, alguns tributos voltarão a ser cobrados, pelo menos parte deles, e outra parte somente em 2025. Segundo o Haddad, o valor total da renúncia fiscal desse programa está muito acima do que foi estimado e, por isso, merece uma nova análise do Congresso Nacional para poder estabelecer um novo limite aí, para saber estabelecer um novo teto, justamente para poder saber quanto pode ser gasto com esse benefício. A terceira medida importante é a desoneração da folha de pagamento. Tema esse que a gente vem abordando aqui no jornal há bastante tempo, né, que foi votado lá no Congresso Nacional, foi vetado pelo presidente Lula, depois o parlamento foi lá e derrubou esse veto e diz o seguinte: a intenção do Haddad é apresentar uma medida provisória com uma reoneração gradual. Isso quer dizer o quê? O governo ele fez uma análise com esses setores que são beneficiados pela desoneração da folha de pagamento e diz que, em alguns casos, a reoneração final fica abaixo dos 20%, que é o percentual original que as empresas pagavam sobre a folha de pagamento. Uma outra novidade também que foi anunciada aí pelo ministro é justamente a isenção da cota patronal do trabalhador, no caso do salário mínimo, do valor que ele recebe. Ou seja, se o trabalhador ganha um salário mínimo, ele então não paga essa cota patronal. Se ele recebe 2 salários mínimos, ele paga metade dessa cota. Agora, se ele recebe 10 salários mínimos, ele paga uma cota inteira. Segundo o Haddad, a iniciativa deve servir como um piloto a ser implementada no futuro para todos os segmentos empresariais. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Que nós vamos testar e que nós entendemos que pode ser um caminho interessante para a formalização da força de trabalho e para a empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país. Você diminui, né, o ônus do emprego sobre o trabalhador que ganha menos. Então, isso pode ser muito benéfico, não só para a empresa, mas para a empregabilidade, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, que ganham até 2 salários mínimos. Bom, como eu falei, Leal, nós não temos ainda muitos detalhes porque os textos não foram publicados ainda, mas já há uma repercussão no Congresso Nacional e por isso nós consultamos os nossos parlamentares aí do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, para saber qual a posição deles, né, o posicionamento deles em relação a essas medidas anunciadas pelo Haddad. Vamos ouvir então o que a deputada Ana Paula Leão disse sobre isso. A sanha arrecadatória do governo federal não para. Novamente, as medidas econômicas anunciadas hoje pelo ministro da Fazenda apenas buscam ampliar a arrecadação e, claro, garantir gastos públicos, sem qualquer compromisso com a vontade dos representantes eleitos
pela população brasileira e com o país. Apesar de não termos o texto, tudo indica que numa tacada só, o governo federal afetará milhares de empregos, a renda do povo brasileiro e o setor de evento fortemente impactado pela pandemia do Covid-19. Um retrocesso e certamente o Congresso Nacional reagirá como fez, derrubando há poucos dias o veto à desoneração da folha de pagamento. Nós também ouvimos o deputado Wellington Prado, que comentou também sobre essas medidas anunciadas. Vamos ouvi-lo. Vamos analisar o pacote econômico com muita calma, mas já posso adiantar qualquer projeto, qualquer medida que aumente impostos, que prejudique a população que já está tão sacrificada, que dificulte a geração de empregos, pode ter certeza que vai ter meu voto contrário. Eu vou trabalhar contra essa medida no Congresso Nacional. Um momento tão difícil para o país, a gente não pode prejudicar as pessoas que mais precisam e a geração de empregos. Bom, nós também procuramos os deputados Zé Vitor e Dandara, mas a assessoria deles informaram para a nossa equipe que eles estavam nas estradas, né? Cada um em uma estrada diferente, e por isso não conseguiram comentar a tempo da nossa entrada o posicionamento deles em relação a essas medidas apresentadas. Leal. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.